se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O fantasma da casa de Rui Barbosa. No coração do Rio de Janeiro, ergue-se imponente a casa de Rui Barbosa, hoje transformada em museu. Seus corredores carregam o peso da história e da memória de um dos maiores juristas do Brasil, mas também escondem segredos que não constam nos livros. Muitos visitantes relatam sensações estranhas ao caminhar por suas salas, calafrios repentinos, passos que ecoam sem origem, e até mesmo sussurros que parecem nascer das paredes. À noite, a atmosfera da casa muda completamente. As vitrines onde repousam objetos pessoais de Rui parecem vigiar os intrusos. Os funcionários responsáveis pela vigilância noturna juram ouvir portas rangendo sozinhas e móveis se arrastando, como se a casa ganhasse vida após o cair da noite. Um vigia, em particular, contou que certa vez, enquanto fazia sua ronda, avistou a figura de um homem trajando roupas antigas. Pensou ser um invasor, mas ao se aproximar, a visão desapareceu diante dos seus olhos. O pavor foi tanto que ele pediu demissão no dia seguinte. Os boatos começaram a circular, e muitos afirmam que a alma de Rui Barbosa jamais abandonou sua residência. Como se estivesse condenado a zelar por seus livros e lembranças eternamente. A cada novo relato, a fama da casa crescia. Estudantes, turistas e até mesmo curiosos da espiritualidade passaram a visitá-la não apenas pela memória histórica, mas também pelo mistério sombrio que parecia se intensificar com o passar dos anos. Dizem que, em noites de lua cheia, é possível ouvir o som de uma máquina de escrever ecoando no escritório, mesmo estando vazia. Palavras invisíveis seriam escritas em papéis inexistentes, como se o espírito ainda buscasse registrar suas ideias. Alguns moradores da vizinhança confessam evitar passar pela frente da casa depois da meia-noite. As janelas do andar superior, segundo eles, exibem luzes acesas e sombras se movimentando, embora o museu esteja fechado. O que parecia apenas lenda urbana ganhou força, e o nome de Rui Barbosa começou a ser associado não apenas à justiça, mas também ao sobrenatural. Certa noite, um grupo de jovens decidiu desafiar a fama do local. Armados com lanternas e celulares para gravar suas experiências, pularam o muro e entraram no jardim da casa. O silêncio era sufocante, quebrado apenas pelo som de suas respirações ofegantes. Ao se aproximarem da varanda, ouviram o rende das tábuas, como se alguém os observasse por dentro. O mais corajoso empurrou a porta lateral e, para sua surpresa, ela se abriu com facilidade, revelando o interior mergulhado em sombras. As paredes pareciam respirar. Cada quadro e cada móvel olhava para eles com uma estranha imponência. Um frio cortante tomou conta do grupo, e uma sensação de que não estavam sozinhos os envolveu. De repente, ouviram passos firmes no andar de cima. Um deles, tremendo, perguntou: "Vocês ouviram isso?" Os demais assentiram em silêncio, os olhos arregalados. Um vulto desceu lentamente a escada. Parecia um homem alto, magro, vestindo roupas antigas. O rosto, porém, estava coberto por sombras, impedindo qualquer reconhecimento. O silêncio foi quebrado por uma voz rouca que ecoou: "Por que profanam minha morada?" O grupo entrou em pânico. As lanternas começaram a falhar, e os celulares travaram, como se algo invisível drenasse sua energia. Alguns tentaram correr para a saída, mas a porta pela qual haviam entrado agora estava trancada. Presos, só restava encarar a presença que descia os degraus lentamente, como se tivesse todo o tempo do mundo para reclamar o espaço que lhe pertencia. Um dos jovens, tomado pela coragem desesperada, gritou pedindo perdão, alegando que não tinham mais intenções. A figura parou no último degrau e, por um instante, o silêncio reinou. Em seguida, um vento gélido percorreu a sala, derrubando livros e objetos das estantes. O vulto se aproximou de um dos rapazes, fitando-o de perto. Seus olhos eram como poços sem fundo, negros e frios. O jovem caiu de joelhos, incapaz de se mover. O ar se tornava pesado, sufocante. De repente, todos ouviram o som de uma máquina de escrever vindo do escritório. As teclas batiam sozinhas, rápidas e furiosas, como se registrassem cada movimento que acontecia dentro da casa. Assustados,
Os jovens correram em direção à biblioteca, acreditando que encontrariam uma saída. Mas as portas se fechavam sozinhas, trancando-os em um labirinto de corredores. Cada passo ecoava como se fosse repetido por centenas de pés invisíveis. No meio da biblioteca, viram uma folha sobre a mesa. Escrita em letras fortes estava a frase: "Vocês jamais sairão daqui." O desespero tomou conta do grupo. Alguns choravam, outros batiam nas portas em vão. Mas o vulto parecia se multiplicar, surgindo em vários cantos da sala, cercando-os. Um dos jovens desmaiou, incapaz de suportar o terror. Os demais o arrastaram consigo, mas perceberam que quanto mais tentavam fugir, mais a casa se tornava um labirinto impossível de escapar. A figura sussurrava, de todos os lados ao mesmo tempo: "A casa é minha, e vocês agora também são." Quando a esperança parecia perdida, um dos jovens se lembrou de uma oração que sua avó costumava recitar contra maus espíritos. Tremendo, começou a rezar em voz alta, pedindo proteção divina. No mesmo instante, o vulto recuou alguns passos. As paredes estremeceram, e o som da máquina de escrever cessou abruptamente. Os demais, ao perceberem, uniram-se na oração, repetindo as palavras com fé desesperada. A atmosfera pesada começou a se dissipar, mas a casa reagiu com violência. Janelas se fecharam com estrondo, cadeiras foram arremessadas pelo ar, e livros explodiram em chamas frias, de cor azulada. Ainda assim, a oração ganhava força. O vulto rugiu em agonia, sua forma oscilando como fumaça prestes a se dissolver. Mas, antes de desaparecer, lançou uma última advertência: "Vocês escaparão, mas a casa nunca os esquecerá." Com um estrondo, as portas se abriram sozinhas. Os jovens não pensaram duas vezes, correram para fora, carregando o amigo desmaiado, sem olhar para trás. Do lado de fora, o ar parecia mais leve, mas o coração de cada um estava marcado pelo que havia presenciado. Naquela noite, prometeram jamais voltar àquela casa. Porém, mesmo distantes, muitos deles começaram a ter pesadelos recorrentes. Sempre sonhavam com a escada, o vulto descendo e a máquina de escrever ecoando ao fundo. O terror não havia ficado apenas dentro das paredes. Ele os acompanhava em cada sombra, em cada silêncio noturno. Anos depois, alguns daqueles jovens não resistiram ao peso psicológico da experiência. 2 foram internados em clínicas psiquiátricas, alegando ouvir constantemente a voz do fantasma. Um deles chegou a ser encontrado escrevendo compulsivamente em papéis em branco, como se estivesse possuído pela mesma obsessão que guiava a máquina de escrever. A casa de Rui Barbosa continuou aberta ao público, mas a administração abafou todos os rumores. Os seguranças, no entanto, ainda evitam fazer rondas sozinhos. Alguns preferem abandonar o emprego e enfrentar o silêncio carregado de presenças invisíveis. Curiosos ainda a visitam, mas poucos têm coragem de ficar até o anoitecer. Aqueles que ousam relatam sentir toques gelados em seus ombros ou ouvir vozes que chamam pelo nome, mesmo nunca tendo estado ali antes. Os moradores do bairro continuam jurando que, em certas noites, o som da máquina de escrever pode ser ouvido ecoando pelas ruas, vindo de dentro da casa fechada. Dizem que Rui Barbosa, em vida, dedicou cada segundo de sua existência ao conhecimento, e que essa obsessão foi tão intensa que nem mesmo a morte conseguiu afastá-lo de seus livros e escritos. Talvez sua alma jamais encontre descanso, vagando eternamente por aqueles corredores, aprisionada entre a glória da história e a maldição do além. E assim, a casa de Rui Barbosa permanece não apenas como um patrimônio cultural, mas também como um dos lugares mais assombrados do Rio de Janeiro. Um local onde o passado e o sobrenatural se encontram, desafiando a coragem dos que ousam atravessar suas portas. História por J.P. Romano. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail aleatoriodoriginal@gmail.com.